Olá, boa noite, meus amados irmãos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui assim para estar louvando, bendizendo o nome do Senhor pelas tuas infinitas misericórdias. Nesse momento, todo mundo já fez suas petições ao Senhor e com certeza, de acordo com a vontade dele, ele vai ouvir a petição de cada um. Mas, meus irmãos, eu quero avisar e lembrar aos irmãos que nesse domingo, às 9 horas, estamos com a nossa escola bíblica dominical. Então, os irmãos que têm condições, que não estão na área de risco, possam se fazer presente para juntos estarmos louvando a Deus. E aqueles que têm, assim, suas restrições por questões de saúde, permaneça em casa que nós vamos estar transmitindo a primeira parte dos louvores ao vivo. Em seguida, estaremos disponibilizando um segundo link para que a pessoa possa acompanhar o estudo da palavra de Deus, ok? Então, nessa noite nós vamos, assim, fazer uma leitura na palavra de Deus, que se encontra lá em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 10, o versículo 38 ao 42, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosas e afadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. Amém? Que Deus aplique a sua palavra para os nossos corações nessa noite e possamos assim estar com o coração aberto para a palavra de Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por a sua beleza e a sua santidade. Santo Deus e Pai, muito obrigado a Deus, porque tem aqui o Senhor tem sido um Pai presente e creio que nunca vai nos abandonar, o Pai, pois nós te clamamos e confiamos e esperamos no Senhor a tua resposta, o teu querer, ó Deus, em nossas vidas. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor Deus, com as famílias dessa igreja, esteja abençoando grandemente, guardando a cada um, ó Pai, e dando, Senhor Deus, o sustento de cada um de acordo com a tua vontade e o teu querer. Fala aos nossos corações através da tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Meus irmãos, nós estamos aí diante do texto da palavra de Deus que narra a história da chegada do Senhor Jesus Cristo a uma aldeia onde morava duas irmãs por nome Marta e Maria. E ele chega e vai se hospedar por um tempo, um curto período de tempo, na casa de uma delas, aliás, na casa delas. E, baseado nesse texto, eu queria sugerir nessa noite o seguinte tema: nem sempre as melhores atitudes dão os melhores resultados. Nem sempre as melhores atitudes dão os melhores resultados. Ou seja, você toma uma atitude correta no seu modo de pensar, que o resultado não é aquele que você está esperando. Nesse contexto, nós podemos ver Marta tomando uma atitude, no ponto de vista dela de servir, ela está tomando a melhor atitude. No entanto, mas a atitude dela não está dando o melhor resultado que ela tinha. Por que não está dando o melhor resultado? Nós podemos ver que Marta estava cheia de boas intenções. Ela era cheia de boas intenções. Mas, em primeiro lugar, nós podemos ver que Marta, mesmo cheia de boas intenções, Marta ela disponibiliza a sua casa para receber Jesus. A intenção dela estava boa em receber Jesus, mas só que ela estava preocupada para se doar da melhor forma possível para poder
digamos assim, do pensamento dela, talvez ser elogiada, que ela foi uma pessoa que deu do melhor que tinha. Então, Marta, ela disponibiliza sua casa, mas, porém, nós podemos ver que o versículo 38 confirma isso, né? Que diz: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Daí está tudo bem receber. Só que ela recebeu pensando na questão material, ou seja, fisicamente Jesus vem cansado, supostamente vem com fome, e ela queria dar o melhor dela, então ela se preocupou e não se preocupou nesse sentido e não se preocupou em saber o que ele poderia transmitir a ela que fosse melhor. Então, ela, no modo de pensar dela, cheia de boas intenções, a decisão que ela tomou dentro do contexto histórico e cultural era a melhor das intenções, a melhor das atitudes, mas nem sempre as melhores atitudes dão os melhores resultados. Ela só não estava tendo muito resultado porque ela estava se matando sozinha e estava sofrendo as consequências daquele momento, porém estava aflita, ou seja, o seu espírito não estava tendo paz, ou seja, ela não tinha paz espiritual, não tinha paz fisicamente, porque ela estava correndo contra o tempo para dar o melhor para Jesus Cristo. Então, ela era uma mulher que tinha boas intenções, porém não estava conseguindo os melhores resultados, o que ela almejava. Do ponto de vista dela era dar o seu melhor para Jesus Cristo. No entanto, o Senhor Jesus Cristo só queria trazer alguns ensinamentos, dar um direcionamento na vida de cada um ser humano que ele teve contato na época, era dar um direcionamento mostrando qual seria o caminho que as pessoas deveriam seguir. Mas Marta não tinha percebido isso, Marta não tinha se preocupado com isso. A preocupação dela era o quê? Abrir as portas da sua casa. Talvez não fosse a melhor casa da aldeia, mas o que ela tinha, ela disponibilizou. A casinha que ela tinha, se não fosse, mesmo não sendo a melhor da aldeia, mas ela disponibilizou para receber o Senhor Jesus Cristo. Então, Marta, cheia de boas intenções, porém, não estava tendo os melhores resultados porque ela não estava buscando viver de acordo à vontade de Deus. Mas, em segundo lugar, também nós podemos ver que Marta queria causar uma boa impressão, uma boa aparência, né? Dar o seu melhor. Ela estava ali, como já comecei a falar sobre a casa, mas ela queria dar o melhor do seu alimento. Ela queria dar o melhor dos seus aposentos. Então, para isso, ela precisava se esforçar um pouco, e ela estava se esforçando para deixar tudo em ordem, para que aqueles visitantes, no qual o Senhor Jesus Cristo estava junto, eles tivessem o melhor ou a melhor acomodação possível. Era o desejo dela. E aí ela estava se esforçando, ela estava se matando, ela estava correndo contra o tempo. E nisso aí nós podemos aprender que muitas vezes nós corremos contra o tempo atrás de uma série de coisas e esquecemos de praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, lá em Mateus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, nós não ganhamos muito quando nós esquecemos do reino de Deus. Quando nós esquecemos do reino de Deus, deixamos no segundo plano, nós não ganhamos nada, nós só perdemos, porque o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, o homem que não busca o reino de Deus em primeiro lugar não vai muito adiante. E aqui nós temos uma comprovação disso. Marta estava nesse sentido, ela estava buscando primeiro as coisas materiais, as coisas da terra. Ela queria primeiro servir algo que ela não tinha condições, porque ela chegou, ou seja, Jesus Cristo veio para servir a ela. Ele veio para servir a ela, para dar vida eterna, para dar ensinamento, para dar conforto, dar paz, mas ela estava preocupada com outra coisa. Ela que queria dar algo que fosse confortável, algo que fosse melhor, que fosse
favorável ao Senhor Jesus Cristo. Então, Marta, ela estava naquela agonia que eu dar o melhor. O versículo 40 diz que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. A partir do versículo 40 diz que ela andava distraída. Ou seja, muito serviço. Então, Marta, ela queria causar uma boa impressão, ser uma boa hóspede. A intenção dela era boa, mas nem sempre as melhores atitudes dão os melhores resultados. As atitudes que ela estava tomando eram boas. Trabalhar, vamos correr, vamos movimentar, para que possamos servir bem. E nisso aí, nós podemos ver que as coisas materiais, elas são necessárias na obra de Deus, porém, não devem ser sempre a melhor ou a primeira atitude a tomarmos como servo do Senhor Jesus Cristo. A primeira atitude é a melhor, e a melhor é estar buscando primeiro a face do Senhor, a presença do Senhor, o ensinamento do Senhor. Marta não estava preocupada com isso, ela queria servir. Então, nós precisamos entender que muito serviço, fora sendo a prioridade, muitos projetos sendo prioridade humana, sendo prioridade física, não vai trazer os resultados necessários na minha, na sua, nas nossas vidas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar sempre apta a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, ter os resultados espirituais que toda igreja precisa, que todo servo de Deus individualmente precisa, buscando o reino de Deus, não é se preocupando, se atarefando demais, sem ter tempo para orar, sem ter tempo para ler a Bíblia, sem ter tempo para... Ou seja, nós precisamos primeiro designar os primeiros momentos do nosso dia, a leitura da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre fala aos nossos corações, fala diariamente, ela não fala eventualmente, casualmente, ela fala diariamente. Desde que você abra a palavra de Deus, ore, leia e ore, que você vai, nós vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um grande ensinamento nesse sentido, que Marta, ela estava buscando servir a Cristo materialmente. No entanto, a atitude dela era boa, mas não era aqui, ou seja, os resultados que ela ia colher não eram os melhores possíveis, porque Jesus Cristo não veio para ser servido, ele queria servir, ele veio ao mundo para servir, e ela não estava percebendo isso, estava se atarefando, estava se preocupando, estava trabalhando muito e não estava percebendo que ela não estava buscando fazer o que realmente era necessário. Mas também nós podemos ver, em terceiro lugar, que Marta começa a se sentir cansada, né? Marta, ela começa a se sentir cansada, perder força, ficar fraca. E aí ela apela. O mesmo versículo 40, ele diz o seguinte: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Não se dá isso, Senhor. Ou seja, quando ela veio apelar para o Senhor Jesus Cristo, ela já estava se sentindo esgotada, ela já não tinha mais força. Então ela estava precisando de um socorro, de uma ajuda. A atitude que ela tomou, volto a repetir, seria até então, essa altura mais ou menos boa, mas porém ela estava se cansando fisicamente e não estava conseguindo alcançar os seus objetivos. Os resultados que ela estava tendo não eram os melhores. Por quê? Porque ela não estava tomando, ela não estava indo pelo melhor, que era receber do Senhor Jesus Cristo. Ela queria dar ao Senhor Jesus Cristo, dar o melhor ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, ela não tinha condições de dar, porque naquele momento ele estava ali na posição de servir, e servir o melhor para ela. Mas ela, mesmo se sentindo cansada, ou seja, Marta, ela começa a dar esses sinais de cansaço, ela começa a se esgotar, e aí ela apela, ela vai para o Senhor Jesus Cristo. Não se dá
quer que eu te sirva só, não está vendo? Ou seja, em outras palavras, ela queria dizer o quê? Senhor, faz alguma coisa. Ou talvez dê uma saidinha aí para ela acordar, vir me ajudar. Enfim, faz algo. Mas ela não percebia que estava diante do Senhor Jesus Cristo, e ele tinha muito a ensinar, ele tinha muito a fazer por ela, e no entanto ela não estava assim muito atenta àquilo que a palavra de Deus estava nos ensinando. Então Marta, ela começa a se sentir cansada, a cansar e perder força e não ter mais o ânimo necessário que era para fazer. Então não adianta a pessoa se cansar. Se nós formos olhar na questão da vida espiritual, muitas vezes nós nos cansamos orando por algo que não está dentro da nossa competência, não está dentro do nosso alcance. Por que não está? Porque nós muitas vezes precisamos mudar o sentido da nossa oração e até mudar o nosso ser. Muitas vezes estamos querendo servir a Deus da nossa forma. É o que Marta estava fazendo, querendo servir da forma dela. Jesus Cristo veio para salvar, veio para libertar, veio para trazer paz a ela, veio para trazer o verdadeiro, a verdadeira salvação, mas ela queria servir a Deus de uma maneira que não estava corretamente. Então, muitas vezes nós nos deparamos com situações semelhantes a Marta e precisamos estar atentos, irmãos, porque as ocupações, as dificuldades do dia a dia, muitas vezes nos tira a atenção e nós estamos trabalhando, correndo, pintando e bordando e não estamos não estamos alcançando os nossos objetivos. Por quê? Porque nós não estamos servindo a Deus corretamente. Não estamos nos colocando diante de Deus como devemos nos colocar. Nós não estamos nos colocando da maneira correta. Então, fica o alerta, fica o ensinamento da palavra de Deus, né? Que muitas vezes nós vamos nos cansar, mas temos que saber o seguinte, que se nós buscarmos verdadeiramente servir a Jesus da maneira correta, nós não vamos nos cansar, porque ele vai sempre nos renovar as forças, né? Mas nós também podemos ver, irmãos, uma quarta questão aqui, que Marta é alertada que suas atitudes não deram os resultados desejados. Então Jesus alerta ela que as atitudes dela não deram os resultados desejados. O versículo 41, por exemplo, ele diz, e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosas e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, ou seja, só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Então Marta estava ansiosa, Marta estava correndo, mas tinha uma boa parte na história, que era que ela não escolheu, ou seja, a atitude dela era das melhores do ponto de vista de servir, mas no entanto não tinha os melhores resultados, e do ponto de vista espiritual, Maria pegou a melhor parte, teve os resultados necessários, porque Jesus disse, não vai lhe ser tirada essa parte. Ou seja, se você quiser ter bons resultados, siga o exemplo de Maria, sua irmã, que você vai ter os melhores resultados espiritualmente falando, porque isso que você está querendo fazer é importante, é necessário, a cultura ensina que tem que ser feito assim, manda que faça assim, sim, mas no momento não é necessário você se preocupar com isso, você se preocupar com você, com sua vida espiritual, ou seja, Jesus está dando ensinamento a Marta e ele nos ensina também dessa mesma forma, que nós precisamos a cada dia estar buscando a melhor parte. Qual a melhor parte? Servir a Deus fielmente, ouvir a palavra dele e segui-lo, porque se nós não seguirmos fielmente ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter sempre problemas dessa natureza, de nos cansarmos, de nos afadigarmos e até mesmo nos desanimar.
Mas não podemos desanimar, precisamos seguir firme, porque é como como Maria escolheu a melhor parte, nós sabemos que Jesus é a melhor solução, a melhor opção para as nossas vidas, em todo o sentido falando. Então, vamos ficar firme, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e só Ele é quem pode realmente nos dar essa paz espiritual, dar esse conforto espiritual, no qual as coisas desse mundo vão ficar em segundo plano, e nós não vamos ter dificuldade de olhar para elas como segundo plano. Mas se nós não ficarmos assim, se nós não ficarmos que nem Marta, nos colocarmos nos pés de Cristo, nos humilharmos nos pés do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque Marta não foi. Maria foi aos pés de Cristo, mas Marta não foi. Marta queria vir do jeito dela, queria servir do jeito dela. E não foi, e não teve os melhores resultados. Ela teve dificuldades, teve a repreensão do Senhor Jesus Cristo, mas Maria foi louvada, Maria foi exaltada dentro da atitude que ela tomou. Então, vale a pena estarmos sempre buscando viver de acordo à vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, possamos assim, a cada dia, estar louvando ao Senhor com as nossas atitudes. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a vida de cada um. Mas vamos orar encerrando nessa noite. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem sido misericordioso e nos ajuda, ó Deus, a cada dia crescer no conhecimento, temor e tremor diante do Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, ó Deus, e dá para a noite de descanso na Tua presença. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e que tudo o que venha a ser feito seja para louvor e glória do nome do Senhor.